Eu quero voltar a falar agora com a nossa reportagem e chamar o Bruno Pinheiro, porque depois de ser indiciado pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não descarta a possibilidade de se refugiar em uma embaixada novamente. Vamos entender toda essa história aqui com o nosso amigo Bruno. Conta aí. Logicamente, o Bruno travou. O sinal do Bruno travou na hora que eu o chamei, porque essa é a nossa sina. Tudo está bem. Quando eu chamo o Bruno, o sinal trava. Temos Bruno já? Ele consegue falar conosco agora? Por enquanto, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação e aprofundar com o Bruno, mas enquanto isso eu já vou analisando aqui com os nossos comentaristas, porque o nosso time está sempre pronto. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essas novas falas e discursos do presidente da República? Ele diz, né, que não descartaria essa possibilidade, mas menciona, por outro lado, que se tivesse cometido algum crime ou irregularidade, ele teria ficado nos Estados Unidos naquela época, não teria voltado ao Brasil. Como é que essa situação agora e esses questionamentos, eles colocam o presidente da República, o ex-presidente, numa cena de desconfiança ou até mesmo de possibilidade de refúgio em alguma embaixada, a exemplo do que a gente acompanhou no começo do ano? Lá atrás eu já dizia que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está preso, mas está com a liberdade limitada, né? Além da liberdade de sair do país, o passaporte dele foi recolhido, ele tem um impedimento que eu considero muito pesado politicamente. É de se encontrar e de falar com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto. Então já está com a liberdade pela metade, digamos assim. E ele tentou ir para Israel e houve a negativa. E agora a expectativa de que ele seja convidado para a posse de Donald Trump, e aí ele vai pedir de novo esta possibilidade e a indicação da fala dele é exatamente que ele vai pedir para ir no dia 20 de janeiro na posse de Donald Trump. E ele está dizendo que não tem intenção de fugir. Ora, é lógico, hoje ninguém foge de ninguém, né? Você sai do trabalho e dá uma passadinha num lugar, quando chega em casa, sua mulher já tem a sua foto de você no lugar. Então, a mesma coisa é o mundo. Hoje não dá mais para fugir. Qualquer lugar que você estiver, tem lá uma fotografia. Ele poderia pedir um refúgio e dizer, olha, estou sendo perseguido politicamente. Fala, Piperno. Mas o Zé tem razão. Bom, de qualquer forma, é inteiramente inoportuna essa declaração do presidente Bolsonaro. Como é que ele já se adianta em relação a algo que ainda me parece bastante distante? Ele está sendo investigado, é verdade, mas ele nem ao menos é réu. Então não há por que ele, de certa forma, atiçar toda a justiça em relação a isso. Eles me prenderam, eu vou lá. Lembrando que no começo do ano ele passou uns dias mal explicados aí na Embaixada da Hungria. Hungria governada e, enfim, um dirigente político que tem aí um ideário parecido com o do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu achei muito inoportuno. De qualquer forma, eu já disse aqui outro dia, eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ser autorizado a viajar aos Estados Unidos caso ele seja convidado para a posse do presidente Trump. Até porque um dirigente político do tamanho dele não vai conseguir passar anônimo em lugar nenhum do mundo. E aí, se por acaso, em algum momento, ele for condenado, hipoteticamente, estiver fugindo, abrigado, asilado em algum outro país, há meios de requisitar enfim, a prisão dele, mesmo fora do Brasil, e enviar para cá. Outra coisa, hoje circulou aí, jornais, portais e tal, uma história de que o presidente Bolsonaro, no final do seu governo, teria ido aos Estados Unidos, seguindo, inclusive, uma ideia do ministro Toffoli. Eu não vi a confirmação de nenhum dos dois, mas também não vi nenhum desmentido. Eu acho que é necessário que eles esclareçam isso, porque essa história é bastante esquisita. Bom, o Fábio Piperno coloca ali, né, que não faria sentido nenhum o presidente da República chamar atenção para essa situação agora, antes mesmo do processo avançar. A Procuradoria-Geral da República sequer se manifestou ainda sobre o inquérito da Polícia Federal. Mas às vezes a impressão que eu tenho é que
Jair Bolsonaro não teme essa repercussão. Pelo contrário, ele quer mesmo é que muitas vezes aconteça. Está falando que vai fazer isso ou que vai fazer aquilo, inclusive para gerar essa repercussão, né? Como se ele falasse, bom, depois se não acontecer também, todo mundo falou, problema de quem falou, né? Parece que não há esse temor do que a repercussão pode ou não causar. Você acha que faz sentido essa impressão, hein, Gustavo Segré? Eu ouvi essa fala do ex-presidente Bolsonaro e ele não disse, eu vou na embaixada. Ele não falou, eu estou indo na embaixada. Ele não descartou a possibilidade de, se preciso for. E, gente, vamos ser criteriosos. Se você observa, qualquer pessoa que está nos ouvindo, de forma subjetiva, dizer, olha, está sendo cometida uma injustiça. O que você faz? Fica quieto e segura a injustiça ou tenta se defender dessa injustiça? Estou de novo reafirmando, subjetivamente. Mas há pouco tempo, um dos melhores, na minha opinião, os melhores jornalistas brasileiros, ele foi perguntado, né? E ele comentou uma fala com o ex-presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro perguntou o que você tiraria das minhas entrevistas? E ele falou, sempre a última frase. Tira a última frase, que é essa que vai ser o impacto nos portais. E exatamente o que aconteceu agora. É a mesma questão do governo. Divulgou um corte de despesas com uma isenção fiscal. O que ficou nos portais? A isenção fiscal. Agora a mesma coisa com Bolsonaro. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que seja muito precipitado qualquer declaração no sentido de, não descarto a possibilidade de me esconder, né, de me refugiar numa embaixada. Até porque nem réu ele é, e mesmo se ele se tornar réu, há chances dele não ser preso, né? Por mais que a Polícia Federal mostrou ali indícios de que ele tivesse conhecimento do golpe, também é verdade que este golpe não foi para frente porque, no final das contas, ele não bateu o martelo, ele não chancelou. Inclusive, existe a hipótese de que ele foi justamente para os Estados Unidos, dado toda a pressão em cima dele, e ele quis se afastar desta situação. Então, acredito que ainda é muito prematuro esse tipo de declaração.